Salve, salve, gente linda! Eu sou Andrea de Martinez, aqui do Astrofems, esse estudo da astrologia do feminino, da consciência do feminino, e que vem, né, a cada alunação trazendo agora, né, essa perspectiva, esse olhar de como a gente pode se navegar, né? Esse trabalho que vem aí ao longo dos anos, mas que agora, no canal do YouTube, falando um pouco sobre cada alunação e o que chega para a gente como um convite de mobilizar, né, aspectos da nossa vida. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, de alguém que tenha um interesse, por favor, compartilha, curte, enfim, comente, traga aqui suas percepções que com certeza podem ajudar muito para os próximos vídeos. Vou compartilhar então a nossa lua nova que aconteceu no dia 6 de setembro de 2021, às 21h51, no horário de Brasília, né? Então, o que a gente tem aqui é uma honra à entrada aí da lunação de Virgem. O Sol já vinha caminhando, né, em Virgem, e que trouxe uma qualidade passado aí a lua cheia da alunação de Leão, porque sim, para que a gente possa viver e experimentar a alunação de Virgem com muita consciência, é preciso viver Leão, é preciso ter consciência de si, é preciso trazer luz a algo que fala de mim, porque quando entramos em Virgem, existe um lugar de discernimento, sabe? É um signo que, inclusive, ele é de terra, mas ele tem uma qualidade imutável que me chega sempre uma terra que é argilosa, que é moldável, que está disposta a se ajustar a algo. Isso vem por conta dessa modalidade mutável do signo, assim como Gêmeos, Sagitário, Peixes, mas Virgem é o signo que para o hemisfério sul anuncia o início da primavera, né? Vai receber aí, né? Vai falar que, bom, esse mundo, esse estado invernal da qual o hemisfério sul vive, entre aspas, está aqui disposto a receber a germinação, algo que tem um potencial, né, de crescimento, o encontro, porque na primavera existe o chamado de uma prosperidade, né, um lugar onde já entramos em contato com a possibilidade da fartura, da abundância, né, pelo menos com a primavera, a chegada da primavera que vai acontecer dentro de uma alunação de Virgem, com o ingresso do Sol em Libra, ok? E quando a gente fala dessa alunação, a gente olha, né, faz esse registro no céu, e temos aí um ascendente em touro, e esse ascendente em touro vai falar muito sobre essas ordens de meios práticos, realizáveis, de estados de segurança, de escala de valores, vai chamar muito para o que nos alimenta, e olhando por meios mais práticos, realizáveis, né? Touro que tem aí um lugar que também toca as finanças, que toca esses valores que me impulsionam a materializar, né, os nossos recursos, né, recursos pessoais, os recursos financeiros, sim, o trabalho e como eu venho me colocando, né, esse lugar que, de certa forma, também vem trazer uma referência à estabilidade, à manutenção da vida e o que, de fato, é necessário para isso, né, o princípio do prazer e o que vem me movendo para isso. Quando a gente olha para Vênus, Vênus que é, então, um planeta que é, assim, regente de Libra, mas também de Touro, que hoje, né, ainda está em Libra, porque logo vai entrar em Escorpião, mas o que a gente tem como um chamado para essa alunação é: olha para os seus princípios de prazer, olha para o que você vem desejando, olha para os seus recursos. Por quê? Porque a gente está aí com uma quadratura, né, que é praticamente, né, de uma órbita bem menor, quase exata, aí, 24 graus, 25 graus com Plutão, e que, de certa forma, vem nos mobilizar para essas questões de recursos pessoais,
né, desses valores, do que é valoroso, inclusive para um chamado da reconsideração, ressignificação dos recursos pessoais. Essas cobranças, esse olhar de como a gente vem se planejando, de como a gente vem se colocando, inclusive agindo de certa forma. Eu estou trazendo essa palavra de ação porque nessa alunação a gente tem um trígono, então, com Plutão e Marte. Então, existe um lugar que, a partir do momento de como eu estabilizo, onde eu vou buscar minhas fontes de segurança materiais, eu tenho aqui uma condição de reconsideração, onde a força de vontade, ela vai estar, né, a boa vontade, esse lugar que vai me ajudar a lapidar e a ajustar ferramentas para ser mais incisiva, mais cirúrgica, quem sabe, ou para fazer transformações profundas de atitude perante a vida, ou seja, diante das questões que, inclusive, são mobilizadas por essa Vênus. Vênus que vai estar muito aí exaltada durante essa alunação, principalmente porque entre dia 10 e 14, tanto Vênus como Marte ingressam num novo signo. Nesse caso, Vênus ingressa em Escorpião e Marte, no dia 14, ingressa em Libra. Isso dá uma qualidade, né, de mútua recepção, que no astrologuês a gente fala que é como se eles pudessem vibrar, né, a consciência do seu próprio signo. E os amantes Vênus e Marte aqui, e Marte como o planeta que também corresponde aí, né, a Escorpião antes de Plutão, né, que é um regente moderno, mas Marte aqui também é de casa. Ou seja, existe um lugar onde a forma de como nós vamos, de como nos posicionamos, e dentro da mudança, da escala de valores, né, da transformação, inclusive, dos nossos recursos, da forma de como a gente obtém prazer, conforto, do que é de fato valoroso para nós, né? Aqui, obviamente, a gente também toca a materialidade, mas toca o corpo também, né? Existe um chamado aqui, talvez uma convocação, afinal de contas, a alunação de Virgem vem falar sobre qualidade de vida, qualidade de trabalho, vem olhar, nos trazer certas lupas, né, para enxergar de uma maneira mais nítida, mais crítica, mais analítica, para os métodos e meios de como a gente vem experimentando a vida. Obviamente que dentro dessa lua, né, nova, Sol e Lua estavam a 14 graus, e que quando a gente vê os aspectos, né, existe um chamado de Urano aqui com um trígono, que o que isso quer dizer? Jamais, é um quase que um presente que eu falo, né, uma consciência mais elevada de mudança, que chegam instrumentos, chegam técnicas, chegam condições para essa mudança, para essa atualização, para fazer diferente, por menor que sejam as atitudes. Vejam bem, Marte em Virgem é bastante minucioso, tem essa questão de olhar para os detalhes, de às vezes ter atitudes mais sensíveis, mais pragmáticas, né? Nesse sentido, por estar um signo de terra, é como se ele desse passos cautelosos, né? Buscando uma justificativa, porque, de fato, Virgem tem um desejo aí, né, de integrar, existe um lugar de questionamento. Netuno, nesse caso aqui, em Peixes, faz uma oposição, né, que não é de uma órbita tão próxima, mas sim muito mais a Marte, e que, de certa forma, em algum momento a gente pode experimentar estados de difusão, né, uma certa confusão, idealismos, às vezes uma falta de potência, né, de fazer algumas mudanças. É como se a gente cortasse, né, algumas coisas ou mudasse
coisas demais, né? Porque não enxerga ao certo, né? Ou se posiciona de uma maneira muito idealista, confusa ou pouco assertiva nesse caso. E é como se a gente não lidasse muito com a arma que está ali afiada, né? Pontual, né? E esse chamado da oposição, na verdade, vem convocar a capacidade da gente nutrir essa terra moldada, da gente poder colocar água nesse molde de argila e começar a esculpir uma nova condição, ou seja, trazer sim a sensibilidade, o sonho, para começar a nutrir esses meios, esses rituais diários, essas metodologias, seja inclusive o trabalho, sabe? A forma como a gente vem trabalhando talvez precise um pouco mais de sentido, mais de significado, de estar pautado em alguns ideais, que leve a gente a tocar o que transcende, né? O sublime, e sair um pouco, né? Quem sabe aqui um convite, sair do sacrifício e começar a transformar o nosso lugar no mundo, o nosso trabalho, o nosso serviço, em sacro ofício. Netuno, nessa condição, pede aqui, né, na Lua Nova, e principalmente com Marte, a integração de como a gente faz isso. Então, talvez colocar um pouco mais de sensibilidade a tudo que se faz, né? Podendo trazer estados de intuição e insights, né? Enfim, para um pouco mais de um olhar mais artístico, quem sabe, fazer diferente, olha lá, Urano, para fazer as mesmas coisas. Porque, afinal de contas, estamos falando de miudezas e hábitos diários, geralmente, se transformam diariamente. A saúde se conquista diariamente. É a partir desse acúmulo de pequenas atitudes é que a gente chega a um resultado, né? A uma resultante. Então, Júpiter aqui também, né, e Saturno, colaboram na nossa alunação, né? No caso, Saturno, fazendo aqui, a gente tem 2 trígonos, né? Então, de terra e de ar. Então, assim, eu penso e logo existo, né? Existe aqui Saturno, que promove um movimento aqui, né? É muito interessante de planejamento, de consciência, de nitidez, da gente tomar literalmente essa consciência do que me cabe, de como eu posso, de certa forma, me posicionar, quais são as ideias, de como eu venho me comunicando, né? Ajustando, né? Essas réguas, nos ajudando a enxergar as coisas de uma maneira mais contornada, com mais concretude, né? O que é interessante que quando a gente tem um aspecto de Saturno colaborativo com Mercúrio, por exemplo, esses planos, essa forma pensamento tende a ter longevidade. Então, a gente consegue semear, mas colocar na prática uma ideia, sabe? Uma atitude nesse caso. E as transformações que, mesmo que cheguem por um campo, né, de ideais, também podem, de alguma forma, nutrir essas mudanças tão necessárias em tempos como os de hoje, né? Por exemplo, aqui Júpiter, que está em Aquário retrogradado, ou seja, né, vem aqui revisitando, e a gente tem esse conjunto de planetas, né, transpessoais, né, transaturninos, falando, né, convidando, é como se o ritmo da vida tivesse ali um pouco mais pausado, não paralisado, mas permitindo que a gente enxergue com mais cuidado sobre como as formas estavam se dando, né? De como a gente vinha, que ritmos. Ou seja, é como se a gente pudesse olhar com mais cuidado aí mesmo, né? Mais cautela. E Júpiter aqui traz sentido, né? Ele traz um potencial de fertilização, de vontades, desperta. Aqui a gente tem um campo de sociabilização,
né, de inauguração, de certa forma, de colocar na vitrine o que de fato é valoroso para a gente, né? Aqui os encontros, é a própria fertilização de algo que está ali, né? Que muito com um potencial, né? De colheita, digamos assim. Existe uma ajuda, sabe? Existe uma ajuda de uma consciência que é feminina, porque Virgem vem falar exatamente disso, sabe? Virgem é esse signo que de certa forma, faz uma ode aí às virtudes, às pequenas virtudes da vida, às miudezas da vida, né? Nessa construção, nesse tecer de projetos, de métodos, de hábitos que nos ajudam muito a construir uma vida que traga mais uma justificativa para receber algo que é luminoso, sabe? Que é o encontro com o outro, que provavelmente vai se realizar em Libra, né? Então, onde eu vou para uma esfera social, mas aqui Virgem vai tocar, então, nas minhas entranhas, vai tocar nesse lugar de seleção, vai tocar nos meus rituais diários. Eu provavelmente tenho que fazer um alinhamento de expectativas, talvez eu tenha que ter um olhar mais apurado, para que sim, eu tenha que entrar em contato com insatisfações para fazer essas mudanças, né? Aqui a gente, obviamente, faz referências a deusa Ísis, aqui a gente pode fazer uma referência a Deméter, muito conhecida, por sinal, dentro dessa alunação de Virgem. A gente pode olhar para a Astreia, que é um feminino, né? Ela não era uma deusa, digamos, não tão mais conhecida, mas que, de certa forma, regia a justiça, mas também regia aí, nesse caso, ela é padroeira da humanidade, ela ajudava a humanidade, aos homens, a encontrar a consciência cíclica da vida, sabe? E que, ao ver, por exemplo, as atrocidades dos homens, ela pede para se retirar. E Zeus, então, né, por ser imortal, a coloca aí na constelação de Virgem. Virgem é o único signo que tem como um símbolo o feminino, uma mulher, e que fala assim do que é sagrado e feminino, vem falar sobre a ciclicidade, vem falar sobre as justas medidas, sim, dentro da balança que ela carrega, né? Então, o segundo chakra, por exemplo, também pode falar muito sobre esse eixo que é trabalhado na alunação de Virgem, que é Virgem e Peixes. Peixes, o signo oposto, onde a gente vai ter, então, a nossa lua cheia, né? Mas que, de certa forma, vem trazer aqui um potencial de triagem, de consciência do que eu retenho, do que eu elimino, a partir do momento de que eu já sei quem eu sou. Então, o que eu venho carregando, o que vem me intoxicando na vida, o que me impede de ser ainda mais luminosa para ir de encontro a algo, né? Ao encontro com o outro, né? Essa qualidade de discernimento, onde às vezes eu me coloco, sim, num lugar de pouca fé, né? Onde eu me coloco, às vezes, num conflito de perfeccionismo, de rigidez mental, né? Onde eu fico trabalhando, né? Como se fosse um dínamo, né? E que impede essa falta de discernimento, né? E, obviamente, o segundo chakra também vai acessar campos de peixes, né? Como a fuga, a desilusão, né? Esse lugar que falta, inclusive, o discernimento tão forte que de Virgem, né? Então, às vezes, a assimilação de novas ideias, de receber esse fluxo que é sublime, que é esse fluxo criativo de peixes, às vezes fica ali, né, distanciado por Virgem, né? Então, é muito importante a gente saber sobre como a gente tem lidado nessa esfera da vida onde a gente tem Virgem, né? Então, a Astreia, né, ela está aqui justamente para representar, assim como Deméter e Ísis, dessa consciência feminina
que, de certa forma, vê o seu sagrado violado. No caso de Deméter, a sua filha pródiga, né, sai daquele estado de pureza, de inocência, e quando é raptada por Hades, ela, diante da tristeza, da ausência de algo que foi lhe tirado, né, de repente entra nessa profunda tristeza, trazendo esterilidade, né, à terra, onde os homens então corriam um risco. Assim, Ísis também vê o seu amado esquartejado, né, Osíris, e pede, por ela é iniciada, né, por Thoth, e a partir dessa iniciação ela consegue reconstruir a figura do seu amado para gestar o seu filho pródigo. Existe um lugar onde a gente sempre está em busca da purificação em Virgem, para trazer algo que é melhor, né? No caso de Astreia, diante desse lugar da terra onde os homens, né, porque ela vivia numa era de ouro, onde não existiam guerras, enfim, onde existia uma consciência mais matricial, mais cíclica, onde se honrava os ritmos, né, e esses tempos da natureza, e quando vê o homem corrompendo o que é inviolável, o que é tão natural, ela se entristece muito e pede para Zeus, então, retirá-la, né, da terra. E aí ela vai, né, como imortal, né, ser aí a representante da constelação de Virgem, né? Mas, de certa forma, existe um lugar em que o feminino se cala, se ausenta, se esteriliza, né? Promovendo aí um distanciamento, esse lugar que quase fica pouco empático, né, perante as questões da vida. Isso é importante a gente entrar em contato, né, onde a gente acaba ficando muito rígida e buscando formas e funções muito bem definidas para poder sobreviver à vida, né, sobreviver ao que é natural, sabe? O que é versátil, porque Virgem propõe, sim, uma variedade de talentos e capacidades que se entrelaçam para um serviço, né? Como uma artesã, né? Então, e obviamente que tudo que está em Virgem tem uma energia mais sutil, né? Mais contida, que é como eu trouxe, né? É uma frequência mais reflexiva, né? Do como eu posso me alinhavar, como é que eu posso me adaptar, como é que eu posso compreender e a partir dessa reflexão, dessa interação do que se passa fora e dentro, esse lugar que seleciona, que separa, mas ao mesmo tempo organiza, né? Tem algo que busca, né, um posicionamento a serviço, né? Então, dentro da alunação, como eu te trouxe, né, a gente tem esse chamado inicial de como é que a gente pode provocar mudanças profundas, né, de deixar morrer velhos hábitos, velhos valores que estão ali cristalizados, que me impedem, né, de chegar a uma melhor versão de mim mesma. Afinal de contas, é tudo o que Virgem procura, buscar aí uma nova forma, né, para dar a verdadeira função de quem ela está a serviço também de algo que chega de Leão, né, de uma marca, de algo que está ali, né, muito forte, né. Netuno, então, vem contribuindo com esses sonhos, né, de como a gente pode, então, assim, é quase como um reposicionamento, né, digamos assim, diante dessa orientação, né. Então, a Vênus, que está ali em Libra e que logo entra em Escorpião, vai promover aí, né, ativar uma energia de ir lá e fazer, de ir lá e conquistar, né? Então, assim, porque existe, é como se ela pudesse, então, também se nutrir das informações que Marte traz para ela, né? De provocar e acontecer, esse desejo com atitude, só que a gente tem que tomar muito cuidado com a verdadeira intenção
das nossas atitudes, né? Se elas impactam o social, ou se a gente faz isso por livre e espontânea vontade, que é pessoal, né? Então, a gente tem que só ter esse cuidado, né, da verdadeira fonte que impulsiona essa, que vai se tornar quase uma amazona, uma guerreira em busca de algo, né? Atraindo, chamando algo, que é muito importante para provocar essa mudança, né? Talvez a transformação de um valor pessoal, né? E, obviamente, que com a lua cheia, a gente tem aqui uma possibilidade de transbordamentos, sim, situações difíceis, onde a gente pode iluminar aspectos que lá na lua nova de peixes, lá em março, a gente experimentou, né, dentro de uma semeadura, sim. Aqui é como se a gente tivesse um primeiro campo de visualização do que ainda era intuído, do que ainda era sentido, que a gente ainda não sabia muito bem. É um momento de amplitude, de enxergar as fantasias. E agora é como se a vida se colocasse pelas lentes de Virgem numa possibilidade de manifestação, né, de realização, afinal de contas, existem, né, condições aí de terra para proporcionar meios, né, da gente chegar a um novo lugar, né, a promover essa transformação que é tão significativa para um momento como o de hoje, se a gente fala, né, de uma escala que é social, de como todos nós estamos, né, vivendo. Então, existe aqui também um trígono com a cabeça do dragão, com Lilith, que estão aí em conjunção em Gêmeos, promovendo, então, essa articulação que se dá dentro de uma escala mental, sim, mas que também toca o visceral, que toca também as entranhas, que faz com que certas pulsões possam ajudar aí num processo que é colaborativo, de uma transformação, de uma forma de pensamento, né? De um raciocínio, da forma de como a gente interage com o mundo, mudando até esse, sabe, podendo trazer questionamentos que são importantes e conhecimento para mobilizar o que tiver que ser mobilizado, né? Liberar o que tem que ser liberado, né? Mudar hábitos, mudar uma forma de operar a vida, né? De tecer a vida. E quem sabe trazer aí novos pontos, né? Aprender novas coisas, se inspirar num projeto que é novo, ou simplesmente nutrir um projeto, uma iniciativa que vinha aí sendo construída e que agora pode ganhar aí um tom, né? Mais concreto, mais visível, né? Mais realista a tudo que a gente, então, sempre só sentiu e desejou, né? Enfim, a alunação de Virgem vem como um bálsamo nesses primeiros 15 dias, a sensação que eu tenho que existem movimentos que nos ajudam a enxergar as coisas com mais nitidez, sobretudo quando a Lua transitar por Escorpião. Existem limites, existem contornos que vão, sim, ganhar um posicionamento ali importante na nossa vida, situações que vão se desenhar, que vão falar, presta atenção nesse conjunto aqui, né? Nessas questões que muitas vezes podem te capturar e te levar para um lugar que é Avernal, que é um lugar onde, obviamente, Perséfone, Coré, né? Então, foi aonde e o que justificou, né, Astreia se retirar. Quem sabe a gente acaba respondendo, né, à Virgem diante desse lugar que precisa se calar e seguir de uma maneira tão metódica, né? Mais linear. E o método, ele, por que não ser cíclico, né? Porque ele nos é dado como
o metódico como sendo linear e não incluindo novos ritmos à vida. Então, eu deixo aqui essa primeira reflexão da alunação de Virgem. Se você gostou, curte o canal, compartilha, traga aí as suas reflexões também, vamos trocar. E aproveitem para curtir também a página do Astrofems no Instagram, onde lá eu acabo colocando outras reflexões, além de banhos, sugestões aí de leitura, que estão muito aí, né, tecendo o contexto da alunação e tudo que a gente vai acabar percorrendo, tá bom? Então, beijo enorme e até mais!